Capítulo 161 O talento e louco, Cruz. O clima ficou extremamente pesado. Enquanto Zaltian liberava uma poderosa aura opressora, Cruz permanecia calmo, sem mostrar nenhuma hesitação, medo, ou inferioridade. Aquilo parecia um barril de pólvora, que a qualquer sinal de chama ou uma simples fagulha, explodiria. Cruz, o que você está fazendo? De repente, quando o pé direito do Cruz começou a se mover, um casal de velhinhos saiu de uma casa próxima e gritou. Cruz reconheceu as vozes, continuou encarando Zaltian enquanto dizia, Senhor Bo, Senhora Zuna. Afastem-se, por favor. Eu vou prender esse marginal. Assim que a voz do Cruz caiu, a velhinha cruzou os braços e perguntou, Cruz. Me diga. O que foi que ele fez? Cruz continuou encarando Zaltian e respondeu, ele conspirou e me usou para assassinar o cão. No mesmo instante, o velho fez uma cara feia e falou num tom repreensivo, Cruz. Você matou o cão. O que ele fez? Cruz, por sua vez, parou de encarar Zaltian e olhou para os dois velhinhos enquanto respondia, Senhor Bo. Foram eles. Foram eles quem me mandaram injetar energia espiritual no cão. Eles. Quais deles? A velhinha perguntou. O Johnny, o Fergie, um cara novo. Cruz respondeu. Enquanto Cruz respondia ao casal de idosos, Zaltian recolheu a sua aura, se acalmou e começou a observar a conversa. Um cara novo. E você está dando ouvidos a ele. Também. O que esses dois têm a ver com a morte do cão? O velho perguntou. O cara novo é um amigo do Johnny. Quanto a esses dois? O Ferg falou que eles os obrigaram a me induzir a matar o cão. Cruz respondeu. Merda, Cruz. Por que diabos eles matariam o cão? O velho falou num tom impaciente. Imediatamente, Cruz olhou para os lados, antes de falar baixinho, o cão sabia demais. Dessa vez, quando Cruz falou aquilo, Zaltian queria cair no chão e rolar de rir. Contudo, ao contrário dele, o velho Bo não estava nem um pouco feliz e questionou, Cruz. Vamos supor que o cão soubesse de alguma coisa. Para quem diabos ele contaria? Cruz apontou para a sua própria cabeça e respondeu, o cara novo. O Johnny me disse que ele pode conversar com os animais. Esses dois descobriram isso e armaram para que o cão fosse morto por acidente, antes que ele contasse tudo ao cara novo. A senhora Zuna sacudiu a cabeça e falou, mande o cara novo ir embora. Ele é um mentiroso. O que? Cruz fez uma expressão de espanto, antes de perguntar, a senhora sabe de alguma coisa? Imediatamente, a senhora Zuna acenou com a cabeça e respondeu, ontem, a Mila me contou que esse cara novo está por trás do sumiço do Nat. Tap. Instantaneamente, Cruz bateu as mãos na cabeça, como se tivesse cometido um erro e berrou, suma daqui. Entregue o Nat, ou... Rapidamente, a expressão do Cruz ficou mais calma, e ele disse, Nat, é você. Eu preciso que você me ajude a pôr ordem na casa. Alguns segundos depois de dizer aquilo, Cruz sorriu e falou, obrigado, Nat. Quando você não está aqui, eles ficam me enchendo, todo o tempo. Enquanto o Cruz finalmente ficava calmo, Zaltian fez uma breve análise da situação, e murmurou, Nat. Então essa é a âncora dele. Agora que o Cruz estava mais calmo, o Sr. Bo apontou para ele e ordenou, Cruz. Peça desculpa a esses dois. Cruz, acatou a ordem do velho, se abaixou, colocou Yang nas costas, e caminhou na direção de Zaltian enquanto dizia, por favor, me desculpe. Eu darei um jeito nos verdadeiros causadores dessa confusão. Por sua vez, Zaltian pegou Yang, e respondeu, não se preocupe. Ninguém sofreu nenhum ferimento grave. Assim que a voz de Zaltian caiu, Cruz acenou com a cabeça e, antes que ele desse as costas para Zaltian, a senhora Zuna falou, Cruz. Convide os dois para entrar.
quando aquele outro jovem acordar, você pedirá desculpas para ele, pessoalmente. Antes que Cruz dissesse algo, Zaltian sacudiu as mãos e falou: Senhores, obrigado, mas eu não quero incomodá-los. Diante daquela resposta educada, a senhora Zuna sorriu e falou: Não é nenhum incômodo. Faz um bom tempo que nós não recepcionamos um viajante. Assim que a voz da senhora Zuna caiu, o velho Bo completou: Venham. O café da tarde já está na mesa. Ainda relutante, Zaltian ficou parado, mas a voz do Cruz soou nos ouvidos dele: Vamos. Eles não desistem. Zaltian concordou com a cabeça e, a fim de evitar uma desfeita, ele caminhou ao lado do Cruz, até a fazenda dos velhinhos. Chegando lá, Zaltian avistou uma grande quantidade de terras e gados. Na frente de tudo, havia uma grande casa rústica, com grandes portas e janelas. Senhor Bo, senhora Zuna. O meu nome é Zaltian, e este é o Yang. Zaltian cumprimentou o casal e se apresentou. Zaltian. Parece que você veio de longe. Você é de Andros. O senhor Bo sorriu e perguntou. Zaltian acenou com a cabeça e respondeu: Sim, mas as coisas estavam ficando difíceis por lá e fomos forçados a tentar ganhar a vida por aqui. Entendo, o senhor Bo comentou, antes de dizer: Alguns dos nossos vizinhos vieram de lá. O continente Andros não é um bom lugar para aqueles que não são capazes de seguir o caminho marcial, mas aqui nós somos capazes de ter uma boa vida. As palavras do Sr. Bo confirmaram as suspeitas de Zaltian. Parece que, em cada uma daquelas fazendas, viviam pessoas sem cultivo. Agora que o senhor me disse isso, eu confesso que, eu nunca imaginei que houvesse um lugar tão bom no mundo para aqueles que não seguem o caminho marcial. Zaltian falou enquanto pensava em como seria a vida dele e da família dele, se eles tivessem nascido naquele lugar, e não no continente Andros. Haha. Isso é normal, para todos os visitantes. Gard está começando a mudar a forma como nos tratam, mas Rio. O continente Rio está a anos-luz de distância dos outros. Por exemplo, o que você diria se eu te contasse que o prefeito de Turup é uma pessoa sem cultivo? A senhora Zuna falou num tom orgulhoso. O que? Isso é sério? Zaltian perguntou num tom animado. O senhor Bo sorriu de orelha a orelha e falou: Sim, ele nasceu e cresceu aqui. Vamos entrar e, lá dentro, enquanto comemos, eu te conto um pouco sobre o continente Rio. Ansioso, Zaltian concordou com o senhor Bo e o seguiu para dentro da casa. Lá dentro, Zaltian se deparou com outra visão surpreendente. A casa era ampla e aconchegante, tinha todo o luxo que uma pessoa comum poderia usufruir. Depois de colocar Yang em um grande e confortável sofá, Zaltian seguiu os donos da casa até uma cozinha, onde uma imensa variedade de aperitivos estava servida. Sente-se e coma, por favor. O Sr. Bo falou enquanto acenava para que Zaltian se sentasse. Quando Zaltian se sentou, e o Cruz estava para se sentar, este virou o pescoço assim que escutou os sons de uma caravana que passava do lado de fora. Swoosh! Sem sequer se despedir, Cruz desapareceu da casa e correu até a localização da caravana. O que? Zaltian percebeu que havia uma caravana por perto, mas ele não sentiu nenhum sinal de perigo dela. Por isso, ele não pôde evitar de ficar confuso com as ações do Cruz. Não se preocupe. O Cruz está apenas fazendo o trabalho dele. A senhora Zuna falou, a fim de acalmar Zaltian. Trabalho? O que ele faz da vida? Zaltian perguntou. Eu te disse que aqui é um ótimo lugar para pessoas como nós viverem, mas isso não quer dizer que não precisamos de proteção. O Sr. Bo comentou, antes de continuar: há muito tempo, quando o Cruz era apenas uma criança, ele apareceu no nosso vilarejo. Alguém o abandonou aqui porque, como você deve ter percebido, ele tem alguns distúrbios mentais. No início, vários de nós ficaram com medo dele, porque ele era uma criança perturbada e tinha um imenso talento para o caminho marcial.
Contudo, com o passar do tempo e a relutância de alguns em aboná-lo novamente, todos nós nos apegamos a ele e o criamos como um filho. Os anos passaram e, apesar de toda a proteção que a cidade Turop sempre nos ofereceu, às vezes, surgiam alguns saqueadores ou interesseiros que se aproveitavam da nossa impotência. Foi durante um desses saques que o Cruz, que sempre cultivou por conta própria, e sempre nos escutou quando pedíamos para que ele não arriscasse a vida dele, resolveu nos desobedecer e nos defender. Ele tinha apenas 14 anos de idade enquanto os saqueadores eram homens maduros e formados. Contudo, para a nossa surpresa, e para a tristeza daqueles homens, o Cruz, sozinho, matou cada um deles. 13 homens, todos mortos e mutilados. Depois daquele episódio, pessoas de vários cantos do país vieram para conhecê-lo e tentar recrutá-lo. Porém, graças aos distúrbios dele, a maioria das escolas e seitas desistiram de recrutá-lo. A única instituição que manteve a sua proposta e contou com a vontade do Cruz foi a Guarda de Turop. Ha 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 ha. Eles o levaram para a capital, mas você deve imaginar a quantidade de confusões em que a mente do Cruz o colocou. O Cruz é realmente talentoso, e para não abrir mão dele, a Guarda de Turop o enviou para ser o guarda deste local, afinal, nós somos os únicos que sabemos lidar com ele. Desde então, o Cruz vigia cada canto do vilarejo e fica de olho em todos que passam por aqui. Às vezes, acontecem algumas confusões, como a que aconteceu com você, mas nós sempre conseguimos controlá-lo. Assim que o Sr. Bow terminou de falar, Zhao Tian sorriu e olhou para a janela enquanto comentava: que história incrível! Quem diria que uma força de guarda confiaria em alguém como ele? O Sr. Bow gargalhou e falou: ha 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 ha. Às vezes, até mesmo eu me questiono sobre isso. Porém, uma coisa é certa. A Guarda de Turop aposta no Cruz e ele realmente gosta de ser um membro da Guarda. Também, graças à personalidade do Cruz e às loucuras dele, a maioria dos viajantes, e, consequentemente, os saqueadores, evitam essa rota. Eu acho que é por isso que a Guarda de Turop o mantém aqui. Com o Cruz aqui, nunca mais houve um saque por aqui e a Guarda de Turop não precisa gastar o tempo dela com investigações e caçadas. Quando o Sr. Bow terminou de falar, Zhao Tian perguntou: ele já foi a algum médico? Se foi, qual foi o diagnóstico que deram? Senhora Zuna, esquizofrenia, eles disseram que é esquizofrenia. Zhao Tian coçou o queixo e questionou: se é mesmo esquizofrenia, um bom médico pode tratá-lo. Por que ele continua assim? Senhora Zuna, nós já tentamos ajudá-lo, mas o Cruz não quer ser tratado. Ele diz que as vozes fazem parte dele e não quer que elas vão embora. A senhora quer dizer que ele gosta de viver assim? Zhao Tian questionou num tom confuso. A senhora Zuna continuou sorrindo e respondeu: ele é feliz assim, então, eu acho que sim, ele gosta da vida que tem. Zhao Tian fez uma expressão compreensiva e falou: como um médico, eu digo que isso não é nem um pouco saudável, mas, me colocando no lugar dos senhores, eu digo que, se vocês realmente gostam dele, vocês vão respeitar as decisões dele e prezar pela felicidade dele, mesmo que pareça estranho. Eu admiro vocês. Obrigado. O Sr. Bow agradeceu. Antes de perguntar, você disse que é um médico. É por isso que você está indo para a cidade Turop? Zhao Tian acenou com a cabeça, antes de responder: sim, eu ainda sou um aprendiz de médico, mas eu procurarei um emprego em Turop. Ah! Que jovem encantador! Tão jovem, mas decidiu dedicar a sua vida para tratar os doentes. A senhora Zuna suspirou admirada. Eu tentarei ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Zhao Tian respondeu num tom modesto. Assim que a voz de Zhao Tian caiu, o Sr. Bow comentou: em Turop existem muitas vagas para aprendizes de médicos. Tente o teste dos salvadores.
Assim que o Sr. Bo falou a palavra Salvadores, Zhao Tian se segurou para controlar as suas emoções e comentou: eu ouvi esse nome durante o caminho, e é por isso que eu vim parar aqui. Se não for incomodá-lo, o senhor poderia me contar um pouco sobre eles. Eu preciso desse emprego e não quero chegar lá despreparado. Bom garoto. Saber sobre o seu empregador é crucial para quem almeja um emprego. O Sr. Bo elogiou Zhao Tian. Antes de continuar, eu te contarei um pouco sobre a história dos salvadores e sobre como eles nos livraram de uma morte terrível.